Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp e seguimos com mais informações aqui do Legislativo. Até o 12h45, mais informações para você que está em casa nos assistindo neste momento. É verdade, aqui você fica informado de tudo o que acontece, não só no Legislativo Paulista, mas também no Brasil e no mundo. E a gente traz todas essas informações para você, além de muitas entrevistas, né, Fábio? É bacana, assim, conversar com os especialistas, entender melhor, né, sobre várias situações. Às vezes a gente lê, mas a compreensão é um pouco mais difícil, porque não somos especialistas, né? Mas vem um especialista e nos explica, isso é muito bom. Muita informação relevante, né? Por exemplo, agora há pouco, quando a gente estava falando do lixo eletroeletrônico, né? O quanto é importante o descarte correto desse lixo, né? Então, informação o tempo todo para o espectador da Rede Alesp. É verdade. Bom, então vamos para mais informações. Olha, pesquisadores da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, analisaram diversas medidas tomadas por 131 países para tentar reduzir a propagação da Covid-19. O estudo levou em conta a redução da taxa de contágio depois da adoção da norma e o aumento desse índice após o seu relaxamento. Segundo a pesquisa, a proibição de eventos públicos foi a providência que mais evitou a transmissão da doença, cerca de 24%. O fechamento de escolas e de locais de trabalho causou uma redução de 15% e 13%, respectivamente, 28 dias após a sua introdução. Já a restrição da circulação de pessoas e a quarentena tiveram impacto menor, 7% e 3%, respectivamente. O estudo revelou ainda que a eficácia dessas medidas, sob quando tomadas e respeitadas em conjunto. A gente vai falar então agora que nós temos entrevista, né? E acabamos de falar o quanto é importante a gente receber aqui os especialistas falando conosco, então, e tirando todas as nossas dúvidas. Inclusive, se você tiver alguma dúvida, manda aqui para o Jornal da Rede Alesp e a gente pode, então, trazer especialistas para tirar todas as suas dúvidas. Olha, o Jornal da Rede Alesp fala agora, então, com Luiz Marques, que é advogado e especialista em direito empresarial. E ele nos fala sobre o juízo 100% digital, um ato normativo do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que autoriza os tribunais a implantarem a execução atos processuais exclusivamente por meio eletrônico e remoto. Boa tarde, doutor Luiz. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Priscila. Como vão? Tudo bem? Tudo bem com o senhor? Tudo bem também. Doutor, o que significa essa aprovação pelo Conselho Nacional de Justiça do ato normativo que autoriza os tribunais a implementarem o juízo 100% digital? Olha, ele permite que os tribunais hoje editem normas e adotem procedimentos para que seja implementado esse juízo 100% digital, que seriam todos os atos praticados pelo judiciário, sejam audiências, sustentações orais, despachos com magistrados, eventualmente inquirições de peritos e testemunhas, sejam realizadas pela via digital, sem a necessidade de comparecer ao juízo, podendo fazer tudo por videoconferência, como estamos fazendo hoje aqui. Esse sistema vai continuar como já funciona nesse momento de pandemia? Ele foi utilizado no momento ou vai ser feito um outro sistema, será realizado de uma outra maneira? Na verdade, hoje nós temos um sistema físico, né? A tendência é que, com o passar do tempo, passando essa pandemia, os atos voltem a ser praticados localmente, no local físico do tribunal, mas hoje tem funcionado mais ou menos dessa forma. Então, despachos são agendados por videoconferência, as peças, os processos hoje em dia são quase todos digitais, então você peticiona pelos autos e peticiona pela internet, não precisa se deslocar até o tribunal para fazer um protocolo, e eventualmente a tendência é que todos os atos sejam assim. Eventualmente vai ser uma opção das partes optarem por esse juízo 100% digital, não vai ser uma imposição do judiciário mas a tendência é que permaneça como estamos hoje, mas de qualquer forma será uma opinião, será uma vontade das partes optar por isso ou não.
E quais são os próximos passos para a implementação desse juízo 100% digital, doutor? Olha, os tribunais agora terão que editar resoluções, provimentos, para que tenha um sistema que a parte saiba quais são os riscos ou não dessa opção pelo juízo 100% digital. E, além disso, os tribunais terão que realizar licitações, adquirir o sistema, o material para que seja realizado dessa forma os atos processuais. Queria que o senhor destacasse para a gente, então, os benefícios, mas também os riscos, né, desse novo sistema. Bom, os benefícios são o aumento da celeridade e da eficiência, né? A tendência é que, se não tiver interrupções, as pessoas desenvolvam o seu trabalho de uma maneira mais célere e uma redução de custos enorme. Você hoje não teria a necessidade de manter fóruns tão grandes, com tanto pessoal, com pessoal administrativo, de limpeza, de segurança, todo mundo trabalhando da sua própria casa. Isso não vai extinguir, não vai acabar, o fórum não vai deixar de existir, porque é uma opção da parte. Se eu não quiser ter esse juízo digital, eu tenho o direito de ser atendido por um magistrado em loco, no local, um escrevente, eventualmente no cartório. Os riscos são as falhas de tecnologia. Como vão funcionar, por exemplo, se eu tiver uma queda na minha internet? Agora mesmo, quando me ligaram, eu atendi pelo computador e não estava funcionando. Eu tive que acessar pelo celular, e isso são coisas que acontecem. Não são todas as pessoas que têm esse conhecimento tecnológico que saibam resolver de uma hora para outra um problema que surgir. Eu acho que esses são os principais desafios. Doutor Luiz, o senhor comentou agora há pouco que para haver a efetiva implementação aí do sistema, precisa de licitações, de investimento por parte dos municípios, e a gente sabe que Brasil afora, a realidade dos municípios, das regiões, acaba sendo uma realidade bem diferente, financeiramente falando. O senhor acredita que isso pode ser um entrave nesse processo que deveria ser em todo o país, de algumas regiões, de algumas cidades não conseguirem aderir ao sistema por falta de dinheiro para fazer os investimentos? Olha, eu acredito que sim, nós estamos passando por um momento de recessão econômica e os estados têm encontrado muita dificuldade em adquirir mais coisas, vários concursos estão sendo suspensos, e não podemos deixar de lembrar que há 25% da população brasileira hoje não tem acesso à internet, segundo dados do IBGE. Então, sem dúvida, essa implementação não será célere, não será rápida, não será do dia para a noite, justamente por esses fatores. Vai ter um custo de implementação. Se você parar para pensar, desde 2015, quando foi editado o novo Código de Processo Civil, já era permitida a prática de atos por teleconferência, e só a pandemia, precisou de uma pandemia para que isso de fato fosse implementado, porque o judiciário não podia ficar parado. Mas no começo da pandemia, por mais de um mês, não tiveram atos processuais. Então, até que conseguissem implementar um sistema emergencial ali que permitisse às partes realizar esses atos por videoconferência. Então, eu acho, sem dúvida nenhuma, acho que as dificuldades financeiras encontradas pelos estados e pela União, assim como a dificuldade de parte da população de ter acesso à internet, dificulta a implementação desse sistema. Existem casos específicos que vão ser, então, incluídos aí no juízo 100% digital? Olha, essa nova resolução do CNJ, ele permite a criação de um juízo 100% digital, onde todos os atos serão praticados pela via digital. Hoje, depois da pandemia, diversos atos têm sido praticados por videoconferência e acredito que continuarão sendo. Primeiro porque tem uma economia de tempo e de recursos. Você tem ali acompanhamento de sessões de julgamentos que hoje podem ser online e não podiam, principalmente no Tribunal de Justiça de São Paulo. Tem funcionado super bem para acessar, para acompanhar as sessões, sem ter que se deslocar até o Tribunal de Justiça para acompanhar o julgamento. A possibilidade de despachar com magistrados por meio de conferência também tem facilitado muito, principalmente se você parar para pensar numa cidade como São Paulo, onde o deslocamento é sempre traumático, para você ir até o fórum e voltar, perde-se muito tempo. Óbvio que alguns atos não têm sido bem recepcionados pelos operadores, como, por exemplo, audiências de instrução e julgamento. Tanto magistrados como advogados
tem se sentido desconfortável em realizar essas oitivas de testemunha, por exemplo, por videoconferência. Isso tem sido uma reclamação constante da classe dos advogados. Então, acho que continuará dessa forma, a gente continuará tendo esses atos nesse sentido. Doutor Luiz, o senhor acabou de dizer que existem alguns advogados que não se sentem muito confortável em usar a ferramenta em determinados casos. Eu gostaria de me aproveitar um pouco da experiência do senhor. O senhor acha que esse tipo de o juízo 100% digital, para o advogado, às vezes dificulta um pouco a defesa de um cliente, de uma empresa que ele esteja defendendo, facilita, é indiferente, assim? Como que é para o senhor, por exemplo, fazer todo o trâmite ali de defesa de uma empresa, de um cliente seu, por meio digital? Olha, tem lados bons e lados ruins. Por exemplo, um despacho, se é possível agendar um despacho e conversar com o magistrado do meu escritório e ele da casa dele ou do fórum, de onde for, e eu conseguir ser atendido antes da minha petição, por exemplo, ser analisada, eu acho ótimo, tem funcionado super bem. O que dificulta, por exemplo, é você conseguir agendar. Nem sempre é possível que você agende o despacho antes da sua petição ser analisada, antes de alguma movimentação, nem sempre é tão célere, às vezes uma medida de uma constrição, uma tutela de urgência, você gostaria de despachar ali a questão que vai ser decidido e não consegue agendar, não tem agenda, quando no juízo analógico, né, com físico, quando o juiz está no fórum, você simplesmente vai lá, é recebido, é ouvido, aguarda-se um tempo, mas a tendência é que você seja ouvido. Agora, não dá para negar como facilitou a vida essa possibilidade de fazer tudo online, né? Antes, óbvio, os processos já eram digitais, mas o deslocamento ao fórum para realização de audiências, sustentações, sempre perdia-se muito tempo. Você ficava lá esperando a sua sessão por horas e horas e horas até poder despachar, até poder sustentar. Agora não, eu espero do meu escritório, trabalho aqui, continuo trabalhando, vou acompanhando a sessão. Quando chega a minha vez de sustentar, eu estou pronto, preparado para fazer. É muito mais célere isso. Essa resolução do CNJ, ela exige que os tribunais disponibilizem uma sala para que os advogados utilizem nas sessões para audiências, para que as pessoas possam ir até lá e utilizar o sistema do tribunal para utilizar. Eu tenho gostado, é óbvio que é tudo muito novo, vai precisar de ajustes, nós precisaremos ajustar alguns pontos, eventualmente uma alteração legislativa para que isso tenha uma previsão expressa no código, e aí o não respeito a essas regras gere uma nulidade no processo que você consiga reverter. Doutor Luiz, no caso dos juízes, o senhor acha que pode ali ocorrer algum erro de julgamento? Porque o que eu acredito ali dentro de um tribunal é que ele acabe não só tendo, né, a questão das provas, a documentação física, mas a fala, então, dos advogados, da própria pessoa que está sendo julgada, mas ele também observa tudo o que acontece dentro, então, daquela sala. O que o senhor acha? Pode gerar, então, algum problema de julgamento? Olha, eu acredito que essa possibilidade de fato existe. Se você parar para pensar que uma oitiva de testemunha da parte, a gente não sabe quem está do lado de lá da câmera, o que pode estar falando, como pode estar instruindo, como pode estar agindo. Quando as testemunhas e as partes, inclusive nos depoimentos pessoais, estão na presença do magistrado, esse tipo de coisa não acontece, porque, como você bem falou, Priscila, o juiz não está prestando atenção só no depoimento da testemunha, mas como tudo que acontece no entorno dele, como a expressão das partes, as expressões das partes durante os depoimentos, e isso gera um conhecimento que não necessariamente estará no papel, nas petições, né? Você não conseguiria, tudo bem, que ele acompanhe, mas assim, se tiver um advogado do outro lado da câmera mandando a testemunha parar de falar, ou instruindo, ou apresentando perguntas, a gente não teria como saber, e por isso gera uma certa insegurança nas partes, inclusive nos advogados, e essa é parte da reclamação dos advogados nessas audiências de instrução que estão acontecendo pela via de videoconferência. Uhum.
Dr. Luiz Marques, advogado especialista em direito empresarial, muito obrigada, então, pela sua participação. Falou aqui conosco sobre o juízo 100% digital. Obrigada. Sou eu que agradeço, Priscila. Muito obrigado, Fábio. Um abraço e boa tarde, boa semana para vocês. Bom trabalho, boa semana, doutor. Obrigada. Bom, a elaboração de uma vacina eficaz é fundamental para combater a pandemia de Covid-19. A garantia de imunidade permitirá que as regras de distanciamento social e uso de máscara sejam flexibilizados. Com o intuito de abordar o panorama mundial e o cenário brasileiro em relação à vacina contra o coronavírus, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Alesp, junto com o IVPESP, Instituto para a Valorização da Educação e da Pesquisa de São Paulo, realizou um webinar. O evento foi mediado pelo presidente do IVPESP, Hélio Dias. A gente está dando sequência à série de webinars que a gente vem fazendo já desde março desse ano, e hoje a gente tem um tema que com certeza é de interesse geral, que tem a ver com a questão da vacina da Covid-19, né? A ideia é falar um pouco sobre o panorama mundial, como é que essa questão está a nível mundial, e as oportunidades brasileiras, quais são as que estão aqui em desenvolvimento e como que elas estão se andando. A apresentação sobre os principais estudos em andamento para a vacina ficou a cargo do Dr. Jorge Calil, diretor do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração. Eu acho que foi bom que a gente foi rápido, nós estamos numa emergência mundial, todo mundo passou muito rápido pela fase 1 e 2. A que eu não gostei, sinceramente, que eu acho que foi rápido demais, foi a vacina russa. Mas a Coronavac eu acho que fez uma boa fase 1 e fase 2, sim, embora rápido. A gente gostaria de ter mais tempo de observação. Eu espero que eles continuem observando, a gente não sabe. Eles devem estar continuando a observação, porque já faz aí 6, 7 meses que as pessoas foram vacinadas, né? E as vacinas de vírus inativado, elas dão poucas reações adversas logo depois da vacinação. Tem alguns eventos adversos tardios, mas que têm que ser observados, mas não tem nenhuma descrição até agora, espero que não continue. Então, acho que tranquilo. Eu acho que essa vacina tem chance, evidentemente. Não será a última vacina, será uma vacina, como eu disse, antiga. Muito frequentemente elas dão uma cobertura que não é muito forte e nem muito longa. Mas, de repente, vai funcionar muito bem, obrigado. Vamos ver o que dá o estudo de fase 3. É importante que a gente tenha o estudo de fase 3, que não é só segurança imediata após a injeção, é uma observação médica mais prolongada e, sobretudo, se ela realmente protege contra a doença. O deputado Sérgio Victor, do Partido Novo, presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, participou do debate como representante da Assembleia Legislativa e ponderou sobre as pesquisas em São Paulo. No começo também você falou que um dos desafios nossos aqui no Brasil é que a gente tem uma dificuldade muito grande de planejamento de longo prazo, especialmente para a nossa ciência, apesar de, pelo menos em São Paulo, a FAPESP e as universidades serem o nosso grande diferencial competitivo aqui, né? O que você acha? Eu entendo, né, que de tempos em tempos, até no último painel que a gente fez aqui com a IVPESP e com os reitores, o reitor Sandro da Unesp mencionou que de tempos em tempos a gente sofre aí ameaças de orçamento, de mudanças drásticas no funcionamento. O que o senhor acha que falta, além da insegurança, da falta de recurso? A gente tem um capital humano muito e instituições fortes aqui, né? Nós temos instituições fortíssimas. Bom, o que falta é isso. Se nós tivermos variações nos financiamentos, é complicado. Se nós não tivermos uma maneira de, digamos, renovar os quadros dos institutos de pesquisa e nas universidades, também é complicado, porque a gente perde as novas pessoas, as novas tecnologias, né? Muitas vezes, por exemplo, alguma coisa como uma pandemia é mais alguma coisa de Estado do que propriamente do Estado do que do Estado de São Paulo, quer dizer, uma coisa que seja mais do país como um todo. Mas eu acho que São Paulo, mantendo a sua pesquisa, ela vai ajudar muito a São Paulo e o resto do Brasil.
Veja que a resposta que nós tivemos nas últimas pandemias e epidemias foi fantástica, tanto na Zika, como na febre amarela, como agora. Agora aqui na Covid, nós isolamos o vírus quase imediatamente, sequenciamos vários testes diagnósticos de PCR e de exame de imunoenzimático foram desenvolvidos aqui em São Paulo. Nós estamos trabalhando na vacina, nós descobrimos novos métodos de tratamento, descrevemos o problema todo de coagulação. Veja, São Paulo aparece no mundo, apesar de ser dos últimos que apareceu a doença, então os outros já puderam descrever muita coisa antes, nós fizemos uma diferença muito grande desde o diagnóstico, identificação e tratamento. Mas isso tem que continuar e tem que ser muito forte. Eu acho que poderia até ser mais forte. Ainda falando então sobre a Covid-19, a gente vai falar um pouquinho de desemprego. Olha, Fábio, a alta do desemprego durante a crise agravada pela pandemia de Covid-19 vem sendo particularmente cruel com os idosos brasileiros. Isso mesmo, Priscila. Por pertencerem a um grupo de risco, eles acabam sendo os primeiros a serem afastados pelas empresas, que precisaram enxugar custos para se manter em atividade durante a pandemia. Também não ajuda o fato de 70% dos idosos estarem empregados no setor de serviços, o mais afetado pela pandemia e o último a se recuperar. Este cenário triste já começa a se refletir nas estatísticas. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostram que o emprego formal começou a se recuperar em junho, mas para os não idosos. Entre os maiores de 60 anos, entretanto, o saldo de empregos com carteira continua negativo. De março a setembro, as demissões nesta faixa etária subiram 25% em relação ao mesmo período em 2019 no Brasil. Bom, a gente vai agora de entrevista, Fábio. Mais uma entrevista. Lá? Vamos lá, a gente vai conversar agora com Flávia Cunha. Olha, ela é embaixadora do Instituto Lixo Zero em São Paulo e nos fala sobre a Semana do Lixo Zero. Flávia Cunha, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Olá, obrigada pelo convite. Obrigado você por tê-lo aceito. Flávia, para começar, vamos ver aqui como surgiu essa ideia de realizar a Semana de Lixo Zero aqui em São Paulo. Qual o objetivo dessa semana? Então, na verdade, a Semana Lixo Zero faz parte do Instituto Lixo Zero, que, consequentemente, faz parte do Zero Waste Alliance, que é um movimento internacional, tá? Pelo Lixo Zero. Lixo Zero, a primeira coisa que eu queria dizer é que não é não gerar lixo, mas é a gente ressignificar o que é lixo, porque, de fato, lixo tem valor, tá? Então, qual que é o nosso objetivo? O título dessa semana é Lixo Zero Inspira a Sua Cidade, a hora é essa, porque o objetivo é que a gente possa inspirar as pessoas, mostrar que é possível a não geração de lixo ou a menor geração de lixo possível. E também a Semana Lixo Zero tem um objetivo que é trabalhar setorialmente, porque o lixo que é diferente da minha casa, é diferente do hotel, que é diferente do hospital, que a gente possa reunir esses setores para que eles possam discutir sobre e buscarem soluções conjuntas. A logística reversa é o tema de destaque desse ano, né? Eu queria que você falasse, então, você já falou um pouquinho desse lixo zero, não é que não é para não produzir nada, né? Mas, então, dar um destino adequado. Mas fala para a gente um pouquinho do tema, então, dessa semana. Então, a gente está trazendo logística reversa, por quê? Porque existe uma lei, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi criada há 10 anos. Dentro da política tem um dispositivo que se chama logística reversa, tá? O que significa logística reversa? Que todos os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, eles são obrigados a estruturar uma forma de produzir, mas também de coletar esse resíduo pós-consumo, depois que o consumidor consumir. Tá? Para que isso aconteça, de novo, precisa-se de um coletivo. Existem o que a gente chama de acordos setoriais.
Então, se reúnem todos os stakeholders, os responsáveis desse setor, para pensarem como é que a gente vai coletar esses resíduos. Tem muita logística, né? O maior custo hoje do lixo é a logística, sair de lá para cá, pegar. Então, esse acordo setorial, para acontecer, ele precisa, primeiro, que todas as pessoas tenham um consenso. Isso é muito difícil num setor. Né? E isso vem demorando muito. Então, os acordos setoriais estão há 5, 10 anos. Então, o que a gente quer com isso? O consumidor hoje tem um papel fundamental, porque quem consome, quem compra, somos nós. Então, como é que a gente começa a entender quais são os nossos direitos, o que as empresas precisam fazer, o que as marcas são responsáveis? Então, esse tema da logística reversa justamente é para a gente trazer para o consumidor essa consciência de que, sim, se eu comprei um produto, quando eu for descartar, eu preciso saber, tem que ter uma circularidade esse produto, né? Então, basicamente, é para a gente conscientizar e pressionar as marcas, os comerciantes, os distribuidores, importadores a fazerem o seu papel que está na lei, que é a logística reversa. Ô Flávia, até o dia 1º de novembro, o que essa semana deve promover tanto em relação ao lixo zero? Tá, a gente tem aí uma programação extensa, tá no site abraps.org.br/Semana Lixo Zero, ou também pelo Instagram da @CasaCausa, que é a organizadora desse evento aqui em São Paulo, uma das organizadoras, né, junto com o Instituto Lixo Zero e com a Abraps. Teremos painéis, palestras, rodas de conversa, apresentação de cases, novas tecnologias, o que está acontecendo, como é que você pode ter um condomínio lixo zero, um evento lixo zero, como os hospitais hoje fazem a gestão dos seus resíduos, como que a gente pode consumir de uma forma mais consciente nesse novo normal, a mudança climática e o lixo, qual é a relação disso? Muitas das ações elas são online em função da pandemia, mas algumas ações a gente conseguiu fazer presencial, respeitando aí todo o protocolo de segurança, né, da Covid. Então, tem vários temas, tá? Muito interessante. São mais de 85 atividades em São Paulo e no Brasil, que também a gente pode ter acesso, mais de 165 cidades estão participando do movimento esse ano. De que maneira a população que está em casa agora, né, ainda no isolamento, no distanciamento, pode colaborar, então, com o meio ambiente, ajudar também em todas essas questões que vão ser debatidas aí nessa semana? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é tratar o lixo, né? Entender que lixo e resíduo são coisas diferentes. Lixo é tudo aquilo que a gente mistura, aquela meleca que a gente cria e que não pode ser separado e nem reinserido de novo na cadeia comercial, produtiva, tá? Então, a gente consegue separar plástico, papelão, alumínio, vidro. Então, isso é uma primeira prática. Isso tudo vale, tem um valor não só ambiental, mas social. Porque, não sei se todo mundo sabe, mas tem muita gente, muitas famílias que vivem dessa economia da venda de recicláveis, tá? Então, a primeira coisa é a gente entender que isso tem um valor. A segunda é a gente consumir melhor, né? A gente começar a consumir realmente o que realmente importa. Na hierarquia, a gente fala do lixo, a gente começa com alguns R's. O primeiro é recusar. Né? Será que eu preciso de tudo isso que eu compro? O segundo é reutilizar, né? O terceiro é reaproveitar. E o quarto é reciclar. Então, antes de reciclar, gente, a gente tem aí que realmente olhar para a forma que a gente tem consumido. Se eu preciso de tudo isso. Hoje, um dado alarmante que chama muita atenção é que 50% de tudo que a gente consome, de orgânico, de comidas, verduras, 50% vai para o lixo. Então, tem alguma coisa errada, né? A gente está comprando talvez a mais, a gente vem de uma cultura da abundância, né? Então, eu acho que isso é uma coisa, assim, fundamental a gente olhar. E, para concluir, a gente olhar onde a gente mora, no bairro que a gente mora,
Quais são os serviços disponíveis hoje de coleta seletiva? Isso é super importante. Existe algum ponto de um PEV, ponto de entrega voluntária? Tem catadores que trabalham por aqui? Existem cooperativas? Hoje tem vários sites que dão essa informação, inclusive o site da prefeitura. Então, acho que é a gente ficar um pouco mais ligado nisso, né? Que hoje o resíduo que a gente manda para o lixo, ele tem valor e ele pode ser reinserido novamente na cadeia produtiva. Agora, Flávia, minutos atrás você comentou com a gente que a logística, né, o transporte, às vezes, é o principal entrave aí desse processo de logística reversa. E você falou que as empresas nem sempre estão dispostas a fazerem isso pelo custo, pela dificuldade. Mas eu fico pensando que, por mais que nós, contribuintes, cidadãos, tenhamos que pressionar, né, o poder público, pressionar a iniciativa privada, elas têm uma responsabilidade. Qual que é a responsabilidade do poder público e também das empresas em relação a nos oferecer condições de descartar o lixo que não é lixo? Então, assim, é o que você falou, super bem colocado. O problema do lixo, ele não é meu nem é seu, ele é um problema nosso, né? Tanto é que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trata essa responsabilidade compartilhada. E talvez por isso que seja um problema, porque fica assim, né? Muitos donos e ninguém atuando. Então, o poder público, primeiro realmente criar políticas públicas para que isso aconteça. Criar políticas e fiscalizá-las. Eu acho que esse é fundamental. Hoje, a gente tem aí mais de 50%, gente, no Brasil, ainda de lixões. Ou seja, isso já deveria ter acabado há mais de 10 anos, desde quando a gente lançou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas ainda existe. Então, eu acho que essa é uma atuação super forte. Por que as prefeituras elas não têm uma verba realmente que possa ajudar isso a acontecer, né? Para ter uma modelagem em toda a coleta seletiva? Outro ponto importante das empresas é realmente fazer o papel delas. Primeiro se está na lei, como é que eu crio produtos e todo o mecanismo para fazer as coletas? A gente está falando de São Paulo, e São Paulo ainda é privilegiado, né? Porque você tem ainda algumas indústrias fazendo esse papel da coleta seletiva da logística reversa. Você tem medicamentos, você tem vidros, você tem pilhas, você tem baterias, você tem pneus, mas lâmpadas. Quando você sai daqui é muito mais difícil. Quando você sai, né, para o Brasil todo, isso não existe com a mesma qualidade. Então, a primeira coisa das empresas é realmente pensar em produtos que tenham essa circularidade. Pensar no produto utilizando materiais que sejam nutrientes, né, que possam retornar. Redesenhar esses produtos hoje. Muitos produtos com multimateriais, né? Por exemplo, você pega um tênis que tem 7, 8, 9 tipos de materiais diferentes. Isso é inviável para uma coleta seletiva. Então, redesign desse produto. Fazer um trabalho de informação ao consumidor. Né? Isso é reciclado de verdade, porque muitas marcas ainda enganam os consumidores, dizendo que é reciclado, mas de fato, quando você vai para uma cooperativa ou você vai mesmo nas triagens, né, das coletas seletivas da prefeitura, você vê o tanto de produto que vai para o aterro, porque não tem esse produto. Investir realmente também neste mercado. Então, investe nas cooperativas, né? Mostra para as cooperativas como isso pode ser feito, dê maquinário, dê formação em gestão de negócios, gestão de pessoas, ajude a comunicar, tratar esse mercado como um mercado mesmo de prestação de serviços, porque muitas empresas ainda, muitos consumidores acham que se eu entregar o resíduo, eu já estou fazendo um grande trabalho, mas não. Existe todo um trabalho na cooperativa, né? Existe maquinário, existe pessoas trabalhando, existe o espaço físico, né? Então isso tem um custo. Então, entender realmente que isso é um mercado econômico e precisa ser tratado como tal. Flávia Cunha falou para a gente, então, dessa semana, né, lixo zero em São Paulo. Eu queria só que você deixasse, então, o site para as pessoas verem a programação. Repetisse de novo o site para a gente. Tá bom. Olha, a gente está no site abraps.gov.br.
.org.br/Semana Lixo Zero. Ou no @Casa Causa no Instagram. Todo dia a gente está colocando a programação do dia seguinte. Então dá para vocês seguirem, se colocarem na agenda e acompanharem. E Legal. divulgarem também. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Um ótimo dia. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Olha, a Receita Federal depositará na próxima sexta-feira, dia 30, na conta de 273.545 contribuintes, os valores relativos ao lote residual de restituição do imposto de renda da pessoa física. No total, serão devolvidos 560 milhões de reais. O lote residual engloba restituições que não foram liberados no cronograma normal, pois correspondem a declarações que foram retidas na malha fina da Receita para uma checagem mais aprofundada. Caso o fisco não detecte nenhum problema, as restituições serão liberadas. Neste ano, o fisco antecipou o cronograma normal de restituições, que começou em maio e foi até setembro. Também foi reduzido o número de lotes de restituição de 7 para 5. Isso significa que as pessoas que tinham direito e não caíram na malha fina receberam dinheiro mais rapidamente. Anteriormente, os pagamentos da restituição iam de junho a dezembro. E a gente segue com mais informações. Olha, uma pesquisa desenvolvida pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado, em colaboração com universidades e empresas, foi escolhido o artigo do mês da edição de outubro de 2020 da revista Científica Animal. Publicado pela Universidade de Cambridge, no Reino Unido, o periódico é referência internacional na área de produção e manejo animal. A pesquisa foi finalizada em 2018, a partir do projeto de mestrado da zootecnista Letícia Custódio. O trabalho abordou o impacto das toxinas produzidas por fungos sobre o desempenho do gado de corte terminado em confinamento. O tema que defendem os autores é frequentemente ignorado nos sistemas de produção. Adicionalmente, os pesquisadores buscaram mostrar como a adição de substâncias absorventes à ração poderiam minimizar esses impactos. O estudo, que acompanhou 100 animais Nelore por um período de 97 dias, concluiu que a contaminação da ração por toxinas produzidas por fungos pode afetar negativamente o desempenho dos bovinos em parâmetros como ganho médio diário, peso corporal final e ganho de carcaça. Os absorventes, por outro lado, mostraram-se capazes de mitigar esses impactos. E agora nós vamos de entrevista. Vamos conversar agora com Aurélio Melo, que é psicólogo, e vai nos falar sobre a saúde mental na pandemia do coronavírus. Boa tarde, Aurélio. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, é um prazer estar com vocês de novo. Prazer é nosso. Aurélio, uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde dá conta que a ansiedade é o transtorno presente durante a pandemia. 86,5% foram diagnosticados a presença do estresse pós-traumático, 45,5%. O que é uma ansiedade e o que é um estresse pós-traumático? Explique para o nosso telespectador a diferença de um para outro. Aurélio, Em termos bem simples, bem populares, a ansiedade é quando... Estão me ouvindo bem? Agora sim, perfeitamente. Alô? Alô? Então, a ansiedade é quando você passa a viver o futuro imediato. Quando você passa a sofrer, normalmente é um estado de sofrimento, porque ele causa um desconforto, ele causa uma agitação interna, como se você estivesse sendo, vamos dizer assim, chacoalhado por dentro, não é? Então, a ansiedade é um sentimento
de você esperar, mas de uma maneira bastante agitada, algo que está para acontecer. Pode ser daqui a 10 minutos, pode ser amanhã, pode ser semana que vem. E não precisa ser algo que vai acontecer efetivamente, é algo que está na sua cabeça. E por isso que ele traz muito sofrimento, que a gente fica imaginando várias coisas. Já o estresse pós-traumático, nós vamos falar de um evento, de uma situação, de um acontecimento em que causa um choque, né? Um trauma, né? Algo que emocionalmente é muito difícil, muito marcante para o indivíduo. E a partir daquilo, a gente vai observar uma mudança de comportamento do indivíduo, né? Então, pessoas que sofreram um sequestro relâmpago, pessoas que sofreram um assalto, uma notícia terrível, um golpe, muitas vezes pelo celular, né? Ou a perda de um ente querido, né? Uma separação amorosa, uma palavra muito dura, muito difícil. Então, o indivíduo vai apresentar um reflexo a partir daquele acontecimento. Nós vamos observar uma mudança de comportamento, que pode ter relação, né, que pode gerar também ansiedade, mas a princípio são coisas diferentes. As pessoas que passaram pela Covid-19 podem desenvolver, então, o estresse pós-traumático? E no caso delas, né, algumas pessoas elas acabam mudando muito o seu jeito. Às vezes eram pessoas introspectivas, ficaram mais eufóricas, ou o inverso. Isso pode mudar com o tempo ou só com tratamento? É um acontecimento, né? Tanto eu diria que o confinamento, o isolamento, eles são situações que podem alterar o nosso comportamento, né? Porque as pessoas ficam com muito medo da contaminação, mas ao mesmo tempo elas ficam muito expostas, né, aos noticiários, às más notícias, né? Também às boas notícias. Mas isso faz com que ela vá desenvolvendo muitos medos, né? E as pessoas que passaram por isso e adoeceram, muitas delas tendem a também ficarem mais frágeis do ponto de vista emocional, mais sensíveis, mais assustadas, né? Porque, enfim, se falou muito disso, é um susto, apesar de a gente saber muita coisa, mas a gente ainda não tem um controle, ainda não tem uma vacina. Então, essas incertezas provocam nas pessoas um medo muito grande, né? Essa falta de controle provoca nas pessoas um medo muito grande, que pode levar a transtornos de ansiedade, pode levar a comportamentos fóbicos, né? O fóbico é um medo exagerado, né? Pode gerar um estresse pós-traumático, né? Aurélio, no caso desse comportamento fóbico, né, no caso da pessoa, um conhecido, um familiar, já apresentar sintomas desse tipo, de que forma um parente, de que forma um amigo pode ajudar? Como conversar com essa pessoa e conseguir ajudá-la efetivamente, ao invés de complicar mais ainda o quadro de saúde dessa pessoa? Muito bem. Bom, então a gente tem aí, você tocou num ponto fundamental, que é o seguinte: a pandemia e as suas consequências, o isolamento, o confinamento, o adoecimento de algumas pessoas, a perda de parentes, as restrições à nossa vida, ao nosso cotidiano, ele vem acontecendo em cima de coisas que já existiam, né? Então, você tem pessoas que já eram fóbicas, pessoas com muito medo de doença, pessoas com muito medo, às vezes, de ficar num lugar fechado, ou pessoas com muito medo de ficar num lugar aberto. E com esse transtorno, com a pandemia, a tendência é que isso seja reforçado, tá? Algumas pessoas, ao contrário, que tinham medo de sair de casa, muitas vezes pela violência, por outros motivos, acabam se sentindo bem dentro de casa, também não resolve o problema. Com ansiedade, esperando que dia que vai voltar, né, a reabrir, a voltar à sua vida normal. Outras pessoas me relataram que estavam com muito medo da volta à normalidade, porque
já havia se acostumado, tinha fantasias acerca desse retorno da normalidade. Então, o que a gente precisa fazer, né? Como é que a gente pode ajudar as pessoas? Bom, a gente vai conversar com os familiares, com os amigos, tentando mostrar para eles que alguns dos comportamentos que eles possam ter já eram comportamentos, principalmente quando a gente conhece essas pessoas, já eram comportamentos anteriores à pandemia, né? E que então a pessoa pode estar misturando as coisas. Olha, você já era uma pessoa muito assustada, que eu me lembre, você já era uma pessoa medrosa. Agora, por um azar da vida, porque essas coisas acontecem, né, nós temos aí uma situação que realmente a gente precisa tomar cuidado. Então, eu diria que a melhor maneira da gente ajudar as pessoas é tentando colocar exatamente a situação como ela se apresenta, os riscos, mas também a importância de se viver a vida, né, de não se paralisar, né, nem se arriscar, nem querer, vamos dizer assim, ignorar, negar. Não, eu nada me pega, eu sou uma pessoa saudável, eu fui atleta, eu isso, eu aquilo. E também a pessoa não ficar dentro de casa, né? Quer dizer, toda coberta, morrendo de medo, não é? Quer dizer, poder viver a vida e poder tomar os seus devidos cuidados, procurar orientação, procurar informação, né? De uma maneira tranquila, evitar o isolamento, então telefonar para a pessoa, né? Fazer uma chamada. Hoje tem vários meios de comunicação. Como é que você está? Está tudo bem? Olha, não fica imaginando coisas, né? Ou dizer para outros, olha, não evita, né? Se não há necessidade, não vá sair, né? Se cuide, mas está tudo bem, pode contar comigo, qualquer coisa você me chama, estou aqui, estou por perto, né? Essas coisas, elas são muito importantes nesse momento. Em que momento a pessoa precisa de uma medicação, precisa de terapia, um acompanhamento mesmo? Depois desse período de isolamento, né, quando a vida voltar ao quase normal, as pessoas vão continuar com esses efeitos, tanto da ansiedade, também do trauma, né, depois desse período? Bom, excelente nessa questão. Algumas pessoas serão capazes de entender que o perigo já passou. Vamos supor aí né, que essa epidemia tenha diminuído significativamente, que o risco esteja muito baixo, que as atividades voltem ao normal, que exista uma vacina, por exemplo. Então, as pessoas, algumas pessoas serão capazes de enxergar essa mudança, enxergar que os riscos diminuíram e voltar à vida normal. Porém, outras pessoas acabam ficando dominadas pela própria fantasia, pelos seus medos. Então, pode acontecer de algumas pessoas, a gente não sabe quantas, ou até muitas pessoas, se recusarem a uma vida normal. Então, é importante esclarecer, conversar, né? Nada melhor que a boa orientação. A ciência, ela não é a dona da verdade, ela é uma busca pela verdade. Mas é importante você estar sempre acompanhando, se informando, né? Os profissionais da saúde estão aprendendo o tempo todo sobre isso, é importante a gente buscar isso. No entanto, se você observa que você, ou que um parente seu, ou que um amigo seu, ou que alguém próximo a você não consegue retomar as suas atividades diárias, não consegue fazer aquilo que há um tempo atrás fazia, né, fazia bem, bom, então talvez seja o caso de e você conversando com essa pessoa, ela se recusa, ela não consegue por ela mesma, ela não consegue com a sua ajuda, então é hora de você procurar uma ajuda profissional, né? É claro que a pessoa procura uma ajuda profissional por vários motivos, não só pelo acontecimento da pandemia. Mas o acontecimento da pandemia não pode ser superestimado. Eu e os meus colegas estamos vendo um aumento da procura dos nossos serviços de psicoterapia, de psiquiatria, né? E isso não é por acaso, isso está acontecendo porque, de fato, é uma situação, vamos dizer, uma situação fóbica, de muito medo, de muito pavor, né? Então, o momento de procurar psicoterapia, procurar psiquiatria, né, uma ajuda medicamentosa, seria um momento que você vê que
Você, como amigo, como parente, não pode ajudar essa pessoa. Essa pessoa não consegue retomar a vida normal dela, a vida diária. Ela apresenta comportamentos que funcionam com... Nós tivemos ali, então, uma queda, né, por conta da internet, mas agradecemos, então, a participação do Dr. Aurélio Melo, psicólogo, psiquiatra, que vem falar com a gente também sobre essas questões, então, da psicologia, do estado físico e mental das pessoas e a procura por ajuda. Sim, não é a primeira vez que o Dr. Aurélio Melo participa aqui do programa conosco, do Jornal Conosco, e nem será a última, porque esse assunto ligado à psicologia, a fobias, a sistema nervoso, principalmente nessa época de pandemia, tem que ser falado bastante. É isso aí. Bom, e confira o destaque que marcou o noticiário deste segundo bloco. Por pertencerem ao grupo de risco, as pessoas com mais idade acabam sendo os primeiros a serem afastados pelas empresas, que precisaram enxugar custos para se manterem em atividade na pandemia. Também não ajuda o fato de 70% dos idosos estarem empregados no setor de serviços, o mais afetado pela pandemia, e o último a se recuperar. Este cenário triste já começa a se refletir nas estatísticas. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostra que o emprego formal começou a se recuperar em junho, mas não para os idosos. Entre os maiores de 60 anos, entretanto, o saldo de empregos com carteira continua negativo. De março a setembro, as demissões nesta faixa etária subiram 25% em relação ao mesmo período de 2019 em todo o Brasil. Bom, o Jornal da Rede Alesp, tudo sobre o Legislativo Paulista. E lembrando, se você quer dar uma sugestão sobre algum tema, algum assunto, é só mandar um WhatsApp pra gente. Olha, o número é 11 984578129. Outra coisa muito importante, mantenha os cuidados na prevenção contra o coronavírus. Por hoje é só. Obrigado pela sua audiência, um ótimo dia e até amanhã. Ótima semana, tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.